Você sabe, a gente tem falado bastante por aqui como muitas pessoas acreditam que a Bíblia e a ciência contam histórias totalmente diferentes sobre a origem da vida e sobre a origem da Terra também. A narrativa naturalista usa as evidências disponíveis para reforçar a ideia de que a existência de um Criador não é necessária. Mas e se essas mesmas evidências científicas não forem tão contrárias à narrativa bíblica quanto muitos imaginam? Nesse vídeo nós vamos conhecer a trajetória de um pesquisador que dedicou anos a estudar justamente essa questão e descobriu dados que podem surpreender você. Olá pessoal, meu nome é Maura Brandão e nós estamos aqui em mais um vídeo da Sociedade Criacionista Brasileira aqui no YouTube, em que nós estamos estudando, olha só, esse livro em 6 dias. São relatos de 50 cientistas e por que eles de fato acreditam na criação, no relato da criação de Gênesis. E eu convido você para que você possa interagir e engajar nesse vídeo aqui. Seja lá no Instagram, seja no YouTube, que você possa se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, que você possa compartilhar com a galera, curtir o vídeo especialmente, porque isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para pessoas que estão pesquisando coisas similares e assim a gente consegue fazer com que esse conteúdo tenha mais alcance. Então, eu conto com você. Siga também a Sociedade Criacionista Brasileira no Instagram, Sociedade Criacionista, e acesse o site www.scb.org.br. A relação entre ciência e fé sempre despertou bastante curiosidade, discussões e até polêmicas. Um exemplo marcante desse diálogo é a trajetória do médico e pesquisador Paul Guia, que dedicou anos a investigar as evidências científicas ligadas à origem da vida e à narrativa bíblica da criação. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, em que eu discuto um pouco dessas questões relacionadas à origem da vida, você pode ir lá, voltar, assistir e vir para o vídeo aqui de novo. Inclusive, se você quiser conferir o perfil do Dr. Paul na internet, as pesquisas e a contribuição dele para a ciência, você pode vir aqui na descrição, clicar no link e conhecer um pouquinho do bigodão famoso do Dr. Paul. Bom, o Dr. Paul ele cresceu num lar que valorizava muito o conhecimento científico, mas também a fé cristã. O seu pai era médico e incentivava o raciocínio lógico e investigativo. A família também levava a sério a Bíblia, guardava o sábado, lembrando que na semana da criação descrita no Gênesis, a gente tem ali Deus separando 6 dias para criar e formar o nosso planeta e também um dia descansando e contemplando a sua obra. Essa prática reforçou no Dr. Guia a ideia de que os dias da criação eram literais, com 24 horas cada um desses dias. Essa visão contrasta bastante com a perspectiva predominante entre os cientistas, que defendem que a Terra e a vida têm bilhões de anos. A família do Dr. Guia acreditava que, quando a ciência ela é feita com rigor, não há conflito real com a fé bíblica. O problema surge quando as evidências são interpretadas de forma equivocada. Um episódio bastante famoso que reforçou essa cautela foi o caso do homem de Piltdown. Por décadas, o homem de Piltdown ele foi considerado uma forma transicional bastante importante na linhagem evolutiva do homem, naquela transição entre os macacos e o homem moderno. No entanto, foi demonstrado que
O cientista que teria supostamente descoberto o homem de Piltdown, ele fraudou todas essas evidências, ele combinou pedaços de fósseis, de esqueletos de alguns animais, ele desgastou alguns ossos para parecer que eles eram antigos e desgastados pelo tempo, para poder fazer a sua contribuição. Na verdade, ele queria deixar marcado o nome dele da ciência, e aí ele acabou fraudando essa descoberta. Logo depois não, né? Algumas décadas isso foi descoberto e hoje sabe-se já que o homem de Piltdown foi uma fraude. Então a gente precisa ter bastante cautela quando a gente estuda e analisa as evidências científicas. Durante os seus estudos, o Dr. Guin cursou tanto a teologia quanto a química. Olha que interessante. No seu trabalho de conclusão de curso da química, o Dr. Guin ele decidiu investigar um tema que unia os dois campos, a origem da vida. Naquela época, muitos acreditavam que os cientistas haviam conseguido recriar em laboratório as condições que teriam dado origem à vida na Terra primitiva. Dr. Guin, então, esperava encontrar evidências que apoiassem essa ideia, mas a realidade foi outra. As suas pesquisas mostraram que as evidências, na verdade, apontavam contra a hipótese da geração espontânea da vida. Essa descoberta ela foi bastante decisiva para o Dr. Guin, e a partir dali não teve mais dúvidas sobre a existência de Deus, e ele passou a ver que a ciência poderia, inclusive, apoiar a sua fé. Ainda assim, permanecia uma grande questão: o tempo, e essa questão permanece até hoje. O ponto de maior divergência entre a visão bíblica e a explicação evolutiva não estava apenas na origem da vida, mas na idade da Terra. Seriam bilhões de anos ou apenas alguns milhares de anos? As longas eras geológicas propostas por geólogos, por paleontólogos, por biólogos evolutivos pareciam não se encaixar na narrativa bíblica. Então, para enfrentar essa questão, o Dr. Guin ele decidiu estudar os métodos da datação radiométrica e ele encontrou muitos desafios. Mas antes da gente seguir com o raciocínio do Dr. Guin, é bastante importante a gente abrir um breve parênteses e falar um pouquinho em que consiste o método da datação radiométrica. É uma pergunta muito frequente nos eventos que a gente fala sobre ciência, sobre fé. Então é bastante importante a gente separar para explicar direitinho. É importante que você tenha em mente que a explicação que eu vou dar agora possui muitas generalizações e alguns conceitos eles foram simplificados para que todo mundo possa entender, considerando que provavelmente você que está assistindo esse vídeo não é formado em física ou em química como o Dr. Guin, né? Nem eu. Então, é um assunto bastante complexo e a gente precisa ter muita cautela para estudar esse assunto e para tirar conclusões precipitadas, né? A datação radiométrica, ela é uma técnica utilizada pelos cientistas para descobrir a idade das rochas, fósseis e outros materiais. Ela funciona como um verdadeiro relógio natural, baseado na transformação dos elementos químicos radioativos, que são elementos que têm seus núcleos ali bastante instáveis, e esses elementos eles são transformados em outros. Alguns elementos químicos eles são radioativos, como eu disse. Isso significa que ali o núcleo dos seus átomos são instáveis e com o tempo eles se transformam em outros elementos. Essa transformação, olha que interessante, ela acontece numa taxa constante e que é conhecido como meia-vida. A gente estuda isso em química lá no ensino médio. A meia-vida é o tempo que leva para que metade da quantidade original de um elemento radioativo se desintegre e se transforme em outro elemento. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o carbono 14 ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Isso significa que se uma amostra contém 100 átomos de carbono 14 hoje, depois de 5.730 anos, vão restar apenas 50 átomos. Depois de mais 5.730 anos, vão restar 25 e assim por diante. Outros elementos que a gente pode citar são usados na datação, é o urânio, 238, que se transforma em chumbo, 206. E o potássio,
40, que se transforma em argônio, 40. Esses números são o número de massa do elemento químico. O principal do método é que, quando uma rocha se forma, por exemplo, depois de uma erupção vulcânica, ou quando um organismo morre, a quantidade inicial desse elemento radioativo fica registrada naquela amostra. Com o passar do tempo, parte desse elemento original se transforma no elemento resultante. Assim, quando a gente mede a quantidade do elemento pai, que ainda resta, e o elemento filho, que foi formado, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo esse processo começou, ou seja, a idade da rocha ou do fóssil. O carbono 14, ele é especialmente útil para datar materiais orgânicos, como ossos, madeira e tecidos, porque ele está presente na atmosfera e ele é constantemente absorvido pelos seres vivos. Quando a gente respira, quando a gente se alimenta, a gente está absorvendo o carbono 14. Quando esse organismo morre, ele deixa, obviamente, de absorver esse carbono 14. E a quantidade do elemento na amostra, ele vai começando a diminuir, ele vai começando a decair. Medindo o quanto ainda resta, é possível estimar há quanto tempo esse organismo morreu. Geralmente cerca de 50 mil anos, né? É uma idade que é confiável como resultado do carbono 14. Passou disso, ela pode ser bastante questionável. No entanto, a radiação métrica tem limitações. Ela não é adequada para todas as situações. Por exemplo, você não pode usar carbono 14 para datar rochas, porque a meia-vida dela é curta para o período de milhões de anos, né? Considerando que essas rochas têm essa idade. Além disso, é importante conhecer as condições iniciais da amostra, né? Ela foi formada em quais condições? Será que não tem contaminação? Porque se houver contaminação, esse resultado ele pode ser alterado e ele não é confiável, né? No caso do método potássio-argônio, ou seja, o potássio é o elemento pai e o argônio é o elemento filho, por exemplo, o Dr. Guin descobriu que a suposição de que esse argônio ele seria expulso quando a rocha se forma, ou seja, quando o magma ele esfria e a rocha se solidifica, nem sempre é válida. E isso compromete a zeragem do relógio geológico, ou seja, a gente não consegue determinar o início da contagem do tempo, o início do nascimento da rocha. Algumas amostras mostravam idades muito maiores do que as esperadas, outras surpreendentemente menores. Além disso, o Dr. Guin observou que a quantidade de argônio variava de acordo com a profundidade geológica, e isso não tinha relação com o potássio, algo que poderia levar a superestimar as idades, ou seja, você considerar que aquilo era muito mais antigo do que de fato é. Outros métodos, como rubídio e estrôncio, urânio e chumbo, também apresentaram dificuldades. Então, o Dr. Guin ele destacou que certos padrões nesses resultados, que eram conhecidos como linhas de mistura, podem gerar gráficos semelhantes, ou seja, resultados semelhantes. E aqueles que se interpretam como registros de milhões de anos, sem que esse tempo tenha de fato transcorrido, ou seja, esses resultados eles podem demonstrar uma coisa que na verdade não é. Esses problemas levantaram dúvidas sobre como a gente pode confiar nessa cronologia, nessa contagem do tempo na geologia tradicional. Mas foi o carbono 14 que mais chamou a atenção do Dr. Guin. Esse elemento radioativo ele tem uma meia-vida curta, como eu falei agora há pouco, um pouco mais de 5 mil anos, de modo que ele não deveria ser encontrado em fósseis que supostamente teriam milhões de anos. No entanto, diversos fósseis atribuídos a idades geológicas muito antigas, como por exemplo 350 milhões de anos, ainda tinham quantidade de carbono 14, indicando que provavelmente essa idade era muito menor, ou seja, abaixo de 55 mil anos. Esses resultados eles são bastante difíceis de explicar dentro de um modelo de tempo muito longo, como aquele considerado pela teoria evolutiva. Eles se ajustam muito melhor numa cronologia mais recente, que é mais próxima daquela que a Bíblia registra e que a Bíblia propõe. Mas aqui é bastante importante a gente fazer uma ponderação, gente. Apesar dos resultados do Dr. Guin serem muito animadores,
A gente precisa ser bastante cauteloso, tá? O método de datação, ele é muito estudado e ele pode ser questionado especialmente nos pressupostos, naquelas ideias iniciais, como por exemplo, que essa meia-vida teria uma taxa constante. É bastante importante a gente entender que esse tema, apesar de poder ser questionado, ele está muito longe de ser encerrado, então nós precisamos continuar estudando diligentemente para entender esses questionamentos e obtermos respostas que a gente precisa. Depois de uma vida de pesquisas nesse tema, o Dr. Paul Guillen, ele afirma que se existe um Criador inteligente e se a vida na Terra é muito mais recente do que a gente imagina, então a narrativa de Gênesis não é apenas um mito antigo, mas um relato que merece consideração histórica. Ele também destacou aqui no livro e no seu relato, que não há evidências convincentes de que a narrativa bíblica seja só uma adaptação de mitos mesopotâmicos ou egípcios, né? Como muita gente afirma, por exemplo. O Dr. Guillen, ele afirmou que chegou a essas conclusões seguindo dados e que ele permanece aberto a novos desafios e descobertas. Na perspectiva dele, quando a natureza é estudada com rigor e sem preconceitos, as evidências podem confirmar a confiabilidade da palavra de Deus. Para ele, a própria criação é um testemunho da fidelidade do nosso Criador. Essa reflexão, gente, é bastante importante para todos nós. Será que a ciência, de fato, precisa estar em conflito? Ou ciência e fé podem, na verdade, dialogar e até se complementar? Essa é uma pergunta bastante importante, ela continua atual e ela merece ser bastante explorada com a mente aberta e disposição para nós aprendermos. E, gente, olha só que relato tão legal, não é mesmo? Por isso, eu convido você a continuar acompanhando essa nossa série aqui no Instagram da SCB e, se quiser saber mais, acompanhar neste livro que está disponível lá no site www.scb.org.br. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!